Fala pessoal, tudo bem? Quero explicar uma coisa para vocês aqui. Eu espero que vocês entendam e que isso sirva para um esclarecimento que traga paz, alegria, contentamento, liberdade, né, para vocês. Veja só, ninguém se importa realmente com você da maneira como Deus se importa, né? Então, o que acontece? Nós podemos amar as pessoas e ser amados por elas, mas existe sempre uma medida nisto aí, né? Quando Jesus revela o segundo mandamento, que é amar ao próximo como a ti mesmo, ele já esclarece isso, porque é um amor com medida, né? Quando ele fala como a ti mesmo, ama o próximo. Como você ama a si mesmo, ele está dizendo o seguinte: existe um limite, porque senão o ser humano, para amar ao próximo, ele vai se destruir, né? Se ele passar deste limite do amor próprio, né? Ele vai se destruir. Ele não vai conseguir fazer tudo o que ele precisaria fazer para amar as pessoas como Deus ama. Por quê? Porque Deus só tem um, né? Então Deus pode amar sem limites. Por quê? Porque ele não tem limites. Ele é onipotente e ele não perde ser. Ele não perde substância quando ele ama e beneficia quaisquer seres que sejam, né? Deus não perde nada nunca, né? Ele, por ser o infinito absoluto, ele não tem perda. No amor dele, ele só tem ganho. Por isso que a vontade maior de Deus é o amor dele, a vontade de beneficiar, de fazer o bem, né? Porque isso é o que é mais compatível com a natureza dele. Agora, o ser humano, quando quer se meter a brincar de Deus, ele se machuca, porque nós somos seres limitados. Então, se nós vamos na direção desse amor ao próximo, para além dos nossos limites, nós começamos a nos destruir. E isso pode até causar um mal para os outros, que era justamente o que a gente estava querendo fazer o contrário, né? A gente estava querendo beneficiar os outros, você querendo amar sem limites, você vai acabar se destruindo e vai causar um mal para os outros, né? Vou dar um exemplo para você. Vamos supor que você vai querer lá seguir de maneira estúpida, literal e pouco esclarecida espiritualmente aquela ideia de dar todos os seus bens aos pobres, né? Perfeito, se você souber fazer isso e no minuto seguinte não encher o saco de ninguém, vai ser excelente, vai ser ótimo. Mas Deus só dá esse dom, né, ou essa vocação para algumas poucas pessoas que são realmente capazes de viver isso. É que nem um martírio, né, para poucas pessoas. Se você quiser se meter a brincar de ser Francisco de Assis ou de ser um mártir, você vai se ferrar, porque Deus é que tem que te dar este dom, esta vocação. Então, se você tentar fazer com as suas próprias forças humanas, o que vai acontecer? Você vai dar os seus bens aos pobres e no minuto seguinte você vai estar enchendo o saco dos outros pedindo para eles te ajudarem materialmente. Por quê? Porque você não recebeu o dom, né? Você fez pelas suas próprias forças, você entrou num processo entrópico de autodestruição. Então, o que eu estou querendo dizer aqui, retomando a ideia ao fim da meada, é o seguinte: o amor ao próximo tem uma medida, como a ti mesmo, tá certo? Então, o amor próprio não é sempre filáusia, como a igreja denuncia. A filáusia é o exagero do amor próprio, né? Você achar que o seu amor próprio está acima de tudo, inclusive do amor a Deus e ao amor ao próximo, e não é verdade, tá? Então, existe uma medida correta do amor próprio que não é filáusia, mas pelo contrário, é o princípio do reconhecimento do amor divino até na sua própria vida, né? Se você não tem nenhum amor a si mesmo, você não consegue nem reconhecer o bem de Deus na sua vida, né? Porque Deus te beneficia, mas você não reconhece o valor disso, né? Se você não amar a si mesmo, você não consegue reconhecer nem o bem mais primário que existe na sua vida, que é o amor de Deus sobre a sua vida. Então, para você amar a Deus, você tem que se amar em primeiro, no sentido de que você reconhece o amor de Deus a si como algo bom, porque você quer ser amado, tá? Eu estou falando do ponto de vista psicológico. Do ponto de vista teológico, Deus sempre ama primeiro, obviamente, né? Mas do ponto de vista gnosiológico, você primeiro reconhece o seu amor próprio e através daí você vai adorar a Deus, porque você vê que Deus está sempre favorável, né? E é um benfeitor dos seus interesses, que são os que você imediatamente conhece desde que você nasce neste mundo, né? Então, esclarecido isso, vejamos, né? Ninguém se importa realmente com você como Deus se importa, porque somente Deus pode te amar de forma perfeita, certo? Você não pode esperar dos outros seres
principalmente das outras pessoas, dos outros seres humanos, que eles te deem algo que só Deus pode te dar. E se você esperar por isso, você vai causar sofrimento na sua vida e na vida dos outros. Tá? E este é o ponto que eu estou focado aqui com vocês nessa mensagem. Tá? Só Deus tem um amor perfeito, é isso que eu quero dizer para vocês. E esse amor ele é confiado com o recurso extraordinário da própria fé que Deus nos dá de confiar no amor dele. Se você não tem fé, você não vai conseguir esperar o bem de Deus. Tá certo? Porque a esperança decorre da fé. Se você não tem fé, ou seja, você não vive na presença de Deus e não conta com Deus. Não confia no amor dele. Ou se confia, confia de forma fraca, tem uma fé fraca. O que acontece? Você não vai ter esperança nenhuma em Deus ou vai ter uma esperança muito fraca. Mas você continua querendo ser amado. Você é um ser que quer ser amado. Desesperadamente. Todos nós somos assim. Todos os seres querem ser amados, porque todos os seres querem atingir uma felicidade que por si mesmos não podem alcançar. Todos os seres. Tá? Da minhoca até a águia, o dinossauro, entendeu? Você, a baleia, todo mundo. Tá? Estamos todos na mesma situação. Somos seres que não podemos nos dar a felicidade perfeita. Por quê? O único ser que tem a felicidade em si mesmo é Deus. Porque ele é absoluto, total, infinito. Ele não carece de nada pela sua própria natureza divina. Todos os seres criados são incompletos, no sentido de que lhes falta a perfeição que só Deus pode lhes dar, por eles mesmos não serem como Deus. Então nós, colocando isso em linguagem espiritual e também psicológica, porque não até emocional, né, todos nós queremos ser amados. Todos os seres precisam ser amados. Mas amados por quem? Por Deus. Porque Deus é o único que pode nos amar sem que ele perca nada com isso. Ele só ganha. Porque Deus é um multiplicador que não perde nada. Né? Em comparação com as criaturas, né, você vê que só Deus tem um amor perfeito porque ele pode nos amar sem que ele perca ser. Os outros seres não podem fazer isso. Tá? Mesmo que eles queiram. Então, por exemplo, vamos supor que você está com fome. Tá? E aí aparece lá um porquinho e fala assim, eu vou aqui me sacrificar para você me comer, para você não morrer de fome. Né? E você vai lá e mata o corpo e come. O que acontece? Por mais que isto pode ter sido bom para você e até para o porco no sentido de que se ele tivesse a vontade livre de se sacrificar por você, ele fez isto. Né? Eu devia ter falado uma ovelha, né, que é um ser mais bonitinho do que um porco. Mas pensa no animal que você quiser. Eu vou ficar com o porco porque eu já falei do porco, eu gosto de bacon, né? Então fica assim mesmo. Então, por mais que o porco tivesse uma vontade livre de fazer algo bom e uma caridade, né, ele tem que ter amor próprio. Ele tem que ter. Né? Ele tem um interesse dele, os interesses, né, no plural. E entre os interesses de qualquer ser está a sua subsistência, a sua continuidade na existência. Então, por ele perder a sua vida para eu manter a minha, isso quer dizer que ele está sacrificando o seu próprio interesse pelo meu. Então, existe uma perda neste processo. Por isso que a natureza não é um símbolo de Deus. A natureza não é um sinal da essência divina. A lei natural, que muitos gostam de dizer que não, porque a vontade divina está impressa na lei natural, a natureza é uma revelação de Deus. Não é bem assim. A natureza revela a glória de Deus porque mostra um Criador perfeito, né? Um Criador capaz de potências infinitas, né? de ordenação do cosmos e tudo mais. Mas a graça de Deus não pode ser imediatamente evidenciada na natureza quanto poderia na natureza préternatural, por exemplo, antes da queda. Nós estamos diante de uma natureza amaldiçoada, em que até um porquinho, se fosse caridoso para te dar de comer se você está morrendo de fome, ele teria que perder o ser dele. Você não pode dizer que isto é bom. Bom seria você poder manter o seu ser e o porquinho também. Você não passar por fome nenhuma e nem por nenhuma necessidade ou desejo que significasse uma frustração, e o porquinho não precisaria sofrer nenhuma paixão da parte dele para que você
tivesse a sua própria subsistência ou até a sua satisfação na vida. Essa é a perfeição. E aí você fala, peraí, mas essa perfeição não está aqui. Pois é, ela está em Deus, é disso que eu estou falando. Esse é o tema. Só Deus tem um amor perfeito e todos nós precisamos ser amados por Deus. Agora veja só, e se a pessoa não tem fé, aí é que começa o problema, né? Porque quando Deus é desconfiado, né, nós desconfiamos de Deus, do amor dele, nós colocamos alguma coisa no lugar dele, nos nossos corações. Né? Então, Deus é o único que deve ser adorado no nosso coração, mas se a gente não tem fé suficiente nele, nós começamos a colocar outros objetos no lugar dele, no lugar que é dele, no nosso coração. E isso é o que espiritualmente a gente chama de ídolos. Tá? Ídolos são coisas que a gente põe no nosso coração no lugar que era reservado apenas para Deus. E é a coisa esquisita que acontece o seguinte, né? Os ídolos, como eles não são deuses, eles só vão causar sofrimento para nós e para si próprios, quando são ídolos vivos, né? Por exemplo, outros seres humanos. Né? E uma forma particularmente perversa de experimentar essa idolatria é quando nós fazemos de forma bastante insidiosa, né? Bastante condenável, nós fazemos um jogo com as outras pessoas. Nós queremos que elas substituam Deus na nossa vida. Então o que a gente faz? A gente cria uma necessidade para sermos necessitados. Nós criamos um amor, entre aspas, um amor aspeado, que é forçado por um fait accompli. Nós criamos algum tipo de dependência material, psicológica, emocional, para que as outras pessoas sejam como deuses para nós, ou nós sejamos como deuses para elas. E é assim que se firma aquilo que eu chamei nos meus livros de pacto sadomasoquista. E não há relações onde isso fica mais claro do que nas relações do matrimônio e da paternidade e maternidade. É a criação de uma necessidade porque você quer ser necessitado, porque você quer ser como Deus. Ou então você aceita que os outros te colocam no jogo deles e você quer ser necessitado e quer necessitar dos outros nessas várias relações de troca, e aí tem, como eu falei, as dependências material, psicológica e emocional, para que exista uma espécie de teatro, uma espécie de truque, como se a gente pudesse viver independente da graça de Deus. Eu não sei se dá para ter uma ideia, a partir do que eu estou falando, do quanto que é hediondo o sistema que o ser humano criou de tentar viver emancipado de Deus. É tão hediondo que dá para dizer que realmente não foi uma criação apenas humana, né? Foi uma criação demoníaca também. Quem inventou a rebelião, no final das contas, foi o diabo, né? E o ser humano simplesmente achou isso uma grande ideia. Então o problema da idolatria é que ela cria muito sofrimento para os idólatras, né? E nós vemos isso em primeiro lugar através dessas respectivas posições sociais, de papéis sociais, né? Como por exemplo de esposo ou de esposa, de pai, mãe, filho ou filha. Né? A verdadeira relação humana de liberdade e de respeito ao amor divino, até de expectativa com relação ao amor divino, é a amizade. Né? Porque amigos são pessoas que estão andando na mesma direção, um ao lado do outro. Um amigo não espera do outro que seja como Deus na sua vida, em nenhum aspecto, e vice-versa. O amigo é a pessoa que você espera que caminhe junto com você em direção a Deus. Então você pode ir junto em direção a Deus, porque não existe um vínculo de poder, não existe um compromisso de trocas e de poder e de responsabilidade, existe a total liberdade. Então, por mais que pais e mães e filhos e filhas e maridos e esposas queiram entre si compartilhar o testemunho do amor divino,
isso sempre fica manchado pela corrupção desses esquemas de poder, porque não tem como você ter esses relacionamentos, desses papéis sociais, familiares principalmente, né, sem que você não tenha a mútua restrição da liberdade uns dos outros. Tem quem manda, tem quem obedece, tem quem tem o dever de suprir e quem tem o dever de ser dependente. Sempre tem essas imperfeições que, diante da maravilha, da dignidade, da santidade, da pureza do amor divino, são obviamente incompatíveis. Então, se nós buscarmos verdadeiramente a Deus, nós sempre vamos fugir dessas relações. E quanto antes fizermos isso, melhor. Lembrando que quem já tem deveres de Estado tem que cumprir. Tem que cumprir, não tem jeito. Por exemplo, faz até parte dos 10 mandamentos, honrar pai e mãe, porque você já nasceu deles. Você não pode renunciar a essa realidade. Você tem os deveres de Estado por ser filho ou por ser filha dos seus pais. Mas a partir deste mal que já foi feito, você não precisa criar novos. Você não precisa casar e não precisa ter filhos. Isso está dito em várias partes, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Eu não vou ficar martelando nesse ponto, porque quem já quiser saber, já sabe. E quem não quiser saber, não é porque eu vou falar também que a pessoa vai abrir os olhos e os ouvidos. Né? Não é assim que as coisas funcionam, a gente sabe que não é assim. Mas vamos lá, a mensagem é muito clara. Quem que pode andar ao seu lado em direção a Deus? Qual é a pessoa mais próxima do seu caminhar em direção a Deus? É qualquer pessoa que tenha a máxima liberdade para dar o testemunho da graça divina na sua vida. E isto é um amigo, é uma amiga. É uma pessoa que livremente dá o testemunho e recebe o testemunho, sem a corrupção de nenhum papel social. Seja familiar, seja profissional, seja o que for. Tá bom? Então, essa foi uma explicação com o intuito principalmente de vocês entenderem que ninguém se importa com você, com vocês, né? Ninguém se importa com vocês como Deus se importa. E ninguém pode tomar o lugar de Deus na sua vida. Então você tem que parar de olhar para os seres humanos com essa ânsia, com essa busca de que essa pessoa vai me salvar, essa pessoa vai resolver os problemas da sua vida. Não vai. E se você quiser que resolva, você só vai piorar e vai criar sofrimento para você e para essa outra pessoa. Você tem que buscar liberdade para si e para os outros. Então, o ser humano que você está buscando é um ser humano livre. Se eu quero uma esposa, eu não estou querendo uma mulher livre. Eu estou querendo uma mulher que está travada pelo nosso contrato. Porque eu, como esposo, eu digo para ela o que ela não pode fazer e o que ela é obrigada a fazer. Isso não é liberdade. Isso é uma merda. É a mesma coisa ter filhos. Se eu tenho filhos, eu boto essas pessoas no mundo para quê? Para ter poder sobre elas. Dizer como elas vão ser, como elas não vão ser, o que elas vão fazer, o que elas não vão fazer, o que elas vão acreditar, o que não vão acreditar. Eu não tenho o poder de ter filhos e libertá-los de mim ao mesmo tempo. Eu não tenho esse poder. Eles estão presos a mim. Por mais que eu queira dar a liberdade e fazer melhor aquilo que foi feito errado comigo, por exemplo, em gerações anteriores, eu não tenho esse poder. Então a relação livre é a relação de amizade. Essa é afundada no desejo de liberdade para si mesmo e para os outros. Tá bom? Esta foi uma breve explicação. Acho que deu para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Não espere das pessoas o que não é esperável, o que não é justo esperar dela. Deixe as pessoas em paz. E você vai descobrir amigos de verdade. Tá bom? Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários, mande e-mail para mim ou mensagem no grupo do Discord. Tá bom? Muito obrigado a todos e até a próxima. Tchau, tchau.